Nosso muito boa tarde a todos que nos ouvem, que nos ouvirão, que nos assistirão. Nós estamos falando em nome do Farol de Ismael, casa que convidamos a todos para que oportunamente possam vir a conhecer. E adiantamos que nós temos os nossos atendimentos presenciais nas terças e sábados, mediante agenda, e lives como esta que nós procuramos transmitir alguns recados referentes às questões espiritistas. Não se trata de conferência, não se trata de palestra, é uma preleção, é um encontro, não é troca de ideias, mas é uma exposição singela de ideias. Nós acompanhamos aqui o nosso roteirinho, escrevemos determinadas palavras para a gente seguir, porque a gente não tem essa habilidade de conferencista e nem não tem condições, sem falsa modéstia. Mas a gente está aqui e queremos que a paz esteja nos lares de cada um. Isso é o mais importante. A saúde, né? Que todos estejam livres do vírus, do coronavírus, sejam abençoados na saúde, na paz, na harmonia, no entendimento, que é difícil para todos nós, porque nós cometemos impulsividade, às vezes falamos o que não devemos, às vezes não somos compreendidos e às vezes não compreendemos. Existe uma série de fatores e a pandemia potencializa muitas vezes os nossos lados até, vamos dizer, menos negativos, porque não pode sair muito, tem que ficar recluso, ou se sai para trabalhar ou para alguma coisa porque precisa. Tem as restrições mesmo assim. Então a gente pede que haja muita paz em cada lar. Falando destas lives, existem lives que são transmitidas e são feitas no Farol, e a gente reporta os nossos ouvintes aí, os nossos queridos e poucos ouvintes, a estas lives que são realizadas durante a semana. Então nós temos as lives lá do nosso irmão Daniel, que nos fala muitas vezes de evangelho com muita precisão, dos princípios evangélicos, que temos o Evangelho no Lar nas quartas-feiras, que o Roberto transmite. Existem as lives, as preleções, os momentos, as reflexões que o Márcio nos traz, muito oportunas. Vez ou outra a dona Cristiane aparece em lives, nós devemos, sempre que ela aparecer, a gente dá uma atenção que convém, viu, gente? Já tivemos aí a dona Daniela Santin, que também já fez preleção, e também o Wilson, que já fez preleção, bastante didática para nós. Então, a gente reporta esses, Daniel, Márcio, Roberto, Cristiane, Daniela, Wilson, para que nós possamos, né, estar conectados ao Farol. Gente, com o Espiritismo surgiu uma nova era no mundo. Uma era de descobertas, uma era de oportunidades, uma era de revelações, uma era de reflexão. Uma era em que nós abriu-se os horizontes do mundo espiritual, que sempre se falou de espírito, né? Repetindo isso. Todas as tradições folclóricas em tudo quanto é lugar do planeta, em todos os países, eles têm as suas tradições folclóricas ligadas ao sobrenatural, ao mundo invisível. Os livros reveladores são todos livros de origem parapsíquica, para não falar mediúnica por enquanto, né? São de origens extrafísica. Então, quando surgiu o Espiritismo, que foi como que popularizado, esquematizado esses princípios do lado invisível da vida, surgiu novos campos de observação. Né? E um destes campos de observação, que nós sabemos perfeitamente, gerou uma série de livros, de pesquisas,
grandes cientistas do século XIX, respeitabilíssimos, fizeram pesquisas profundas a respeito das possibilidades da existência do mundo espiritual e chegaram a conclusões saudáveis e positivas, que foram obscurecidas porque sempre houve um interesse em manter, como até hoje a gente está vendo, né, por aí, né, manter a grande massa humana numa certa ignorância. Então, uma das questões que veio à tona à baila foi a questão da imortalidade. A imortalidade, aqui a gente vai prestar uma certa atenção. Quando existe lá, entre os livros psicografados, o livro do nosso Chico Xavier, que traz as cogitações de Emmanuel, surgidas em 1931, provavelmente. Para que decorar, né? O Einstein dizia, tem coisa que está escrita, você não precisa decorar, está escrito até com uma lista telefônica, ele ia na lista, está lá, para que eu vou ficar decorando? Foi em 1937. Emmanuel apareceu pela primeira vez para o Chico e escreveu um livro. E ele nos fala num dos capítulos sobre o momento do desencarne, o momento da morte. Aí para aí, ninguém fica aflito, vem falar de morte, espírito, só fala, não, nós falamos de vida, de vida. Ele se refere a este momento como sendo um momento inevitável para todos nós, inevitável, em que muitas vezes ocorre um grande mistério para aqueles que ficam. Vem aquela pessoa aí, tá parada, imóvel, fechada, doente, ou acidentada, ou nos momentos finais, e é uma incógnita para nós que estamos vendo essa pessoa, ou que estarão nos vendo. Essa incógnita, esse silêncio, não existe naquele que está partindo. Existem cogitações profundas que neste instante surgem na mente. Essas cogitações podem ser, e geralmente na grande maioria de nós, lamentavelmente, são pesarosas, são lamentáveis. Por quê? Porque naquele instante é como se nós estivéssemos atravessando um deserto árido e nós percebemos a inutilidade das vaidades humanas, da dedicação excessiva às coisas materiais, do apego excessivo à matéria, excessivo, não é apego, apego excessivo, das palavras que nós dissemos e que foram mal colocadas, das agressões, das agressividades, daqueles de nós que gostamos de nos impor, de sermos autoritários, tirânicos, de estarmos por cima, que não nos preocupamos em levar vantagem, puxar o tapete dos outros, em dizer palavras ásperas de novo. Tudo isso somado a isso as excessivas vaidades com as questões materiais, naquele instante, no instante do desencarne, no instante da morte, né? Da dessomatização, da desativação somática do corpo, há uma reflexão profunda, um videotape passa na nossa cabeça. E a gente pode, muitas destas vezes, lamentar e simplesmente dizer, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo. Isso significa dizer o quê? Que é exatamente para nós atentarmos no que estamos fazendo, aproveitar a nossa vida da melhor forma possível, cuidado com o que a gente fala, como agimos com as pessoas, com o nosso modo de falar, de se comportar, de criticar. Não podemos ser alheios, é lógico, mas vamos procurar fazer o melhor possível. Para que nesse momento derradeiro a gente não tenha esta inoportuna condição de ficarmos assim aflitos. É lógico que uma vez que isso transcorre naquele momento, a gente vai ter um atordoamento e poderá ser encaminhado, ajudado, socorrido, e sempre o será, sempre o seremos, porque existem aqueles nossos que nos querem auxiliar. Ao contrário daqueles de nós que vivenciamos extremamente o mundo material, aqueles outros que procuraram se espiritualizar, viver uma vida mais simples. Não é não ter as coisas, bens materiais, é o progresso, a realização. Isso é válido, o que não pode é o apego excessivo, né? É isso que é o problema.
Então aqueles que foram mais espiritualizados, mais humildes, mais dóceis, até que sofreram mais porque se afastaram mais do mundo mundano, terão as suas recompensas. Serão mais favorecidos. Mas não é uma questão de que é favorecido porque foi bonzinho. É uma questão magnética, é uma questão fluídica, é uma questão simplesmente de afinidade com isso ou com aquilo. O nosso íntimo está mais pacificado. Não temos muitas coisas com que nos agrilhoarmos assim, agulharmos a nossa consciência. A gente tem muita coisa que a gente se arrepende, né? Então é bom que a gente desde já reflita, refaça mentalmente, tentemos, quanto possível, refazer, reconsiderar, orar em favor de quem a gente desfavoreceu de alguma forma com o nosso gesto. Jesus, quando esteve entre nós, entre outras coisas, ele disse: eu sou a verdade. Como todos nós temos em Jesus um referencial inequívoco de validade, de valor, de grandeza, e como de fato acontece dentro da história humana de não encontrarmos similitude em filósofos, em pensadores que superem vantajosamente os princípios de Jesus, os mais eloquentes, elevados, que nós todos devemos respeitar, estão sob a nossa observação, podemos segui-los, mas nunca nos esquecemos de Jesus. E quando Jesus disse: eu sou a verdade, observemos que ele partiu, né? Eu sou a verdade, partiu. E será que nós, naquela época, 2000 anos, né, tínhamos condição de entender a verdade? Não tínhamos. Aliás, como não temos até hoje. Não temos até hoje. E vamos ver por quê. Na verdade é que após Jesus, depois que ele partiu, só ficou confusão. Confusão porque nós não tínhamos condições de ter o entendimento imediato. E essas confusões foi tudo a partir do Evangelho praticamente. E Jesus prometeu que traria o Consolador posteriormente. E disse que o Consolador é isso, o Consolador é aquilo, é tal. Mas ele deveria vir uma época em que a verdade pudesse estar, pelo menos, como se diz assim, como alvo de curiosidade da nossa parte, querendo buscar a verdade. E supostamente isso aconteceu no século XIX, em que o iluminismo, as descobertas, as coisas fantásticas, o ser tinha uma ânsia de querer buscar essa verdade, e surgiu doutrina consoladora dos espíritos. Ninguém está defendendo, achando que é certo, quem é contra, calma aí. Essa doutrina veio para dizer, para esclarecer, para consolar, e ninguém consola sem esclarecer. Quem consola sem esclarecer está passando a mão na cabeça e não está fazendo completo. Como que você diz que essa verdade não foi entendida? Isso é fácil de provar, né? Como que é fácil de provar? Puxa vida! Quantas coisas aconteceram até hoje. Nós tivemos guerras santas. Já viu guerra santa? Como é que uma guerra pode ser chamada de guerra santa? As cruzadas. Tivemos inquisições, fogueiras, adoidado. Tudo em nome da religião. Tivemos lá a noite de São Bartolomeu, uma intriga entre cristãos, católicos e protestantes, que gerou milhares de mortes lá pelo ano de 1572, que foi a noite de São Bartolomeu, que é em agosto, né? Tivemos a Guerra dos 30 Anos, que foi praticamente uma base de problemas religiosos. Há pouco tempo, e é bem pouco, né? Bem pouco, neste século que se findou aí, no fim do século,
Tivemos as contendas na Irlanda, um país supostamente avançado, né? Entre católicos e protestantes, gerando brigas e uma guerra civil verdadeiramente. Afora isso, os primeiros cristãos ainda foram aqueles que talvez não entendessem direito, mas estavam envolvidos num afã de reino dos céus, uma coisa assim. Aliás, eles compreendiam, mas foram massacrados, foram para o circo, devorados por leões. Até que se oficializou a religião e aí começaram os problemas. Além disso, a Inquisição, as perseguições que houveram, travou o desenvolvimento humano. A gente já falou isso, né? Mas é bom lembrar, quando Jesus esteve entre nós, realizou prodígios. O que, à luz da doutrina espírita, numa outra oportunidade, a gente tenta lembrar isso, não se trata propriamente de milagres. Existe uma explicação por trás, ou melhor, além do nosso entendimento. Muitos surgiram aptos a realizar, não exatamente o que Jesus realizou, mas certas curas, certas capacidades de comunicação com o mundo espiritual. Mas esses não podiam se manifestar e iam para a fogueira, iam para a Inquisição, porque eram chamados de hereges. Se a nossa avó, por exemplo, que a gente sabe que receita às vezes um chazinho pra gente, pra dor de barriga, um chazinho porque é bom pra acalmar ou qualquer coisa. Se fosse na Idade Média, ela ia pra fogueira se alguém dedasse e falasse, ela tá dando chazinho. Isso é coisa de bruxa. Eram hereges, tinha que seguir os princípios religiosos. Quando a gente quer desfrutar de uma paisagem encantadora, de um lugar bonito, quer ver um cenário lindo, você está no alto da montanha. Mas para você estar no alto da montanha para ver esse cenário, você tem que escalar essa montanha. Então, social e individualmente, nós tivemos que procurar a verdade para chegarmos até hoje. Sem a busca da verdade, sem o sofrimento, as lutas, o sangue foi derramado, todas essas coisas para a gente poder evoluir, infelizmente. O homem é criação divina. Aqueles que são ateus, nos desculpem, mas nós não vamos discutir isso agora. Deus existe. A ótica espírita que defendemos. E uma análise talvez profunda, sincera, humilde, até lógica, vai dizer que tem alguma inteligência por trás disso tudo que está aqui. Não tem como. E Deus existe como criação divina. Nós, como criação divina, vamos estar sempre procurando a verdade. Até hoje que sabemos, muito pouco. Imagine aquela época e durante a história que nós estamos falando, então. Quantas coisas nós desconhecíamos. Quem principalmente ia para a fogueira eram as mulheres, viu? Caça às bruxas havia demais na Europa. Nós tivemos escravidão, arrasamos com índios, tudo com aval de religião. E a gente não está só criticando, porque a gente é reencarnacionista. A gente estava lá, às vezes, pelo amor de Deus, no meio desses agressores. Hoje ainda existem conflitos e interesses. Hoje, 2000 anos depois, conflitos, desavenças entre princípios religiosos, mas que nunca até nós aqui no Brasil temos tantos problemas que a gente está vendo. A gente usa máscara e muitas máscaras caíram, né? A gente percebe. Nos meios religiosos, no meio espírita, já pudemos saber, no meio evangélico, a gente tem notícias de leviandade em todas as áreas, sem deter. Aliás, nós estamos vendo que em todos os âmbitos da nossa sociedade existem. Outrora a gente tinha um respeito por determinadas atividades, hoje nós estamos vendo em todas as atividades máculas. Máculas, em todas.
Pode pensar qualquer um, religiosa e profana. Tem representantes negativos cuja máscara estão caindo, né? Mas tudo bem. A busca da verdade é até hoje. O encontro com Deus se dá no íntimo do homem. Como que nós vamos encontrar a verdade, encontrar Deus, senão no nosso íntimo? O Criador é tão próximo e tão íntimo que talvez seja mais próximo de nós do que nós mesmos. Isso significa dizer que nós precisamos nos conhecer. Nós não nos conhecemos. É difícil isso. Conhece a ti mesmo é difícil. É isso? É. Primeiro a fé, depois a razão. Isto é, o raciocínio. A fé ilumina a razão e a fé e a razão não podem se contradizer. Porque os dois foram criados por Deus. Deus criou tudo que existe. Então nós temos fé, que é aquilo que a gente acredita. Não tem prova, né? Científica às vezes, mas acredita. Alguém falou, está no livro lá atrás, está no livro sagrado que dizem que é sagrado. A gente acredita. E tem a razão, que é o raciocínio. Ambos criados por Deus. Quando a gente tem fé e a gente procura entender algo que vai além da nossa fé, com a razão, com o raciocínio, eu quero entender como é que funciona o universo, a vida, o que está acontecendo. Você quer entender, você chega numa realidade, ou no melhor, você chega numa interrogação, além da qual você não vai. E é a partir desse momento que a razão chama isso de Deus. Chama isso de Deus. Sabe de quem é essa colocação? Que a razão vai, caminha, chega um ponto que ela, querendo descobrir mais coisas, não encontra, daí essa própria razão chama isso de Deus? Isso é de Santo Agostinho. Santo Agostinho. À frente a gente vai ver uma grande mensagem dele, que está no Livro dos Espíritos, que todo mundo acho que conhece, mas é bom lembrar. Deus é o infinito. Todo mundo fala isso. Todo mundo sente assim. Ora, o infinito não admite não estar em determinado lugar. Não admite partes. O infinito está em tudo. Correto? Então, um ser finito, como nós, vamos dizer que somos finitos, não estamos separados do infinito. Deus está em nós. Lógico, matemático. Senão, que infinito é esse? Tem lugar que ele não está? Não se trata de panteísmo, como se pensa. É uma complicação maior ainda. Deus é infinito, está em toda parte, está em nós. Lógico, né? Nós não sabemos se Deus existe ou não, mas nós sabemos que nós existimos. Isso a gente sabe, né? Então começa aí o segredo. Conhecer-se a si mesmo. Autoanalisar-se. Perquirir sobre nós mesmos. Verificarmos-nos. Ver o que está atrás de nós. O que se esconde em nosso íntimo. Depois a gente tentar entender o resto do mundo. Criticar tanta coisa, tal, que é válido, a gente não pode ser alienado, tá? De novo. Mas a gente esquece de pensar na gente mesmo. Refletir sobre nós. Para entender a verdade, quem que não quer saber a verdade? Só quem for alheio. O que é verdade? Aquelas velhas questões. De onde vim, para onde vou, e principalmente, né? Porque de onde vim, para onde vou, ainda pode cair numa suposição, mas quem eu sou? O Espiritismo é desafiador, tudo isso ele traz para a gente perquirir. Somos limitados a infinitas coisas que nós não conhecemos e não sabemos. Isso que é bom. Para conhecer a verdade, a razão busca Deus.
Além de tudo. Além dos livros sagrados, além das revelações, além da mediunidade, além de tudo. Busca Deus na natureza, no cosmos, no sentimento, no raciocínio, no microcosmo, no macrocosmo, sóis nas estrelas, não sabemos. Busca além de tudo que existe, patrocinado pela mão humana, que são caminhos para a gente chegar, se aproximar, sair de nós mais perto do que seja a grandeza divina, que é maior do que tudo que nós temos exposto por aí. A verdadeira sabedoria que nós não temos, ela aprecia a ignorância, isto é, sábio é aquele que sabe que nada sabe, sabe que é ignorante, que tem ignorância, isso é. Já teve lá o filósofo, né? Tudo que sei é que nada sei. Verdade, né? Verdade. A ignorância tem certeza das coisas. Quanto mais ignorante a gente é, mais a gente tem certeza. Não, tá errado. Você tá errado, não é assim, é assim. Porque você acha que sabe. Ele não sabe. Nós não sabemos. Ah, mas assim como é que fica? Quem sabe alguma coisa não pode passar para o outro que sabe? Nós temos que ter a humildade de entender que temos que aprender sempre. Essa é a questão. O pensador, quem reflete, quem analisa, quem estuda, quem medita, tem dúvidas. Tem dúvidas. Nós não temos certezas absolutas. E o espírita tem uma maniazinha, né? De novo, vou repetir isso aí. O espírita tem uma mania de ter resposta para tudo. Puxa vida. Você acha que sabe tudo, que responde tudo. Não, tudo está explicado. Nós não sabemos tudo. Mas ninguém o sabe. De novo essa frase. Ah, vida passada. Você tem uma vida passada. Quer saber da vida passada? A vida anterior. Mas nem a vida presente a gente não entende. A gente não entende. A gente não sabe definir plenamente o porquê de certas coisas. A condução, o ritmo que certas coisas... O rumo que certas coisas tomam. Bom, nós não sabemos. Se alguém sabe, parabéns. Parabéns. Às vezes dizem que a gente afirma certas coisas sem prova científica. E é verdade. Não temos prova científica às vezes. Nós falamos de espírito, mas se você pedir prova que existe espírito, onde é que está escrito, onde é que está provado? Está provado, sim, mas está obscuro lá atrás, né? Nos livros que poucos nem foram mais editados, talvez, tem edição velha, porque não se edita, talvez se edite na federação ainda, mas de pouco conhecimento, vamos dizer, popularmente, como é um conhecimento científico natural ao acesso de todos, não tem comprovação aos olhos populares da maioria. E às vezes a gente quer dar conselhos. Somos muito bons em dar conselhos. Espíritas, né? O Divaldo Pereira, que nasceu na Bahia, ele faz piada com a própria Bahia. Ele que faz. E ele disse que uma senhora uma vez falou para ele: o senhor parece baiano ou espírita, porque o senhor vive dando conselho para todo mundo. Ele respondeu para ela: minha senhora, tenha misericórdia de mim, eu sou baiano e sou espírita, os dois. Então, isso de dar conselho, às vezes a gente não... Eu falo de outra coisa, né? Na maioria de nós. A gente não sabe nem sobre nós mesmos. Às vezes não sabe o que fazer, que decisão tomar, que rumo tomar, que atitude tomar diante de certas coisas. Não quer dizer que a gente não vai ter tarefas de trabalhar e ajudar as pessoas e procurar assistência, mas a gente tem que ter uma reflexão maior, é isso que a gente quer dizer. A necessidade de nos conhecermos um pouco melhor, nos aquietarmos, abaixar a nossa bola, né? Baixar um pouco a bola.
Isso é em todos os âmbitos de todas as religiões, em todas as áreas, em todos os locais. As pessoas, né, como diz o Emmanuel, no momento final lá, você reflete e pensa, nossa, por que se eu pudesse, voltava atrás e fazia tudo de novo. Por quê? Porque às vezes nas empresas, na sua casa, em certos lugares, você quer ter poder, você quer impor, você quer falar, só você sabe, você não deixa o outro falar, não deixa o outro responder, fala demais, sempre tem razão. Essas coisas que a gente tem que conter. Conter. Agora, crer em aquilo que não é comprovado ou legitimar aquilo que está só em suposição, todos fazem assim. A gente crê em muitas coisas que a gente não tem como provar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vai ter que raciocinar. Raciocinar pelo menos dentro do nível da gente para ver se tem lógica o que a gente está pensando. Por exemplo, um exemplo. Não existe prova científica de que existe vida em outro planeta. Não tem prova científica. Só que são trilhões de planetas. Que é isso? Logicamente, a gente supõe, racionalmente, matematicamente, se a natureza, se a criação se formou aqui, de uma forma que nós também não sabemos direito como, mas se formou, pode se formar, obviamente, em outros lugares. Então a gente não tem prova científica, mas tem uma dedução raciocinada de que há grandes possibilidades de ter vida em outros planetas. A gente acredita que tem. Porque o absurdo é crer que não tem. Trilhões. Sabe o que é trilhões? Conta até 1000, conta até 1 milhão, conta até 1 bilhão. Vamos ficar dezenas de anos só contando. Pode pôr no cálculo matemático aí, conta até 1000, vê quanto tempo leva para contar. Aí multiplica isso para ver quanto dá em 1 trilhão de vezes. A mesma coisa em espíritos. A tradição, as histórias, o folclore, sempre se fala de espíritos. Percepções pessoais que nós tivemos aqui ou acolá, que escapam dos 5 sentidos, faz a gente deduzir que existe espírito. Faz a gente pensar que esse mundo espiritual não é lá além, lá longe onde se pensa. Está por aqui. A gravidade não permitiu que espíritos saíssem daqui de alguma forma. A gravidade, entre aspas, né? A gravidade é a atração da vida terrena. E outra coisa, as visões, as aparições. As próprias religiões, os próprios santos, as aparições, há vários locais do mundo em que há aparições de santos, de santa. São manifestações extrasensoriais, extrafísicas. É o extrafísico se manifestando para pessoas que têm uma certa percepção. A gente não pode falar mediunidade, né? Mas é isso. É isso. Você está vendo uma coisa que não é matéria, é mediúnico. E faz-se uma cidade em cima disso. Existe Lourdes, existe Fátima, existe uma série de locais no mundo. Imagem, viu-se um santo aqui, um santo, viu alguém acolá. Qual foi a maior aparição da história? A maior aparição que já ocorreu? A maior aparição da história foi Jesus, 3 dias depois da crucificação. Ah, mas o corpo dele sumiu, não foi o corpo dele que apareceu? Não foi. Não foi. Se aparecesse, se o corpo dele tivesse lá no túmulo e aparecesse ele em outro lugar, o pessoal falaria, tem algum truque aí, qual é que é? Não seria essa a linguagem, porque naquela época não era assim, mas hoje seria assim, tem algum truque. O corpo foi escondido, porque já se tinha, sabe-se perfeitamente que tinha esse medo de que os discípulos tomassem o corpo, dissessem mentindo que ele ressuscitou,
Mas ele apareceu. Chega para Maria Madalena que vem vê-lo, fala, não me toque que eu ainda não estou. Ainda não estou pronto, um negócio assim. Por quê? Não era o corpo que estava ali. Entra numa sala em que os apóstolos estavam, estava tudo fechado, ele aparece ali dentro. É essa a narrativa. Aparição mediúnica. Ah, mas é Jesus. É Jesus. Vós sois deuses. O que eu faço vocês podem fazer? Ou isso é piada? O Espiritismo vingou no Brasil. Faz e fez grandes benefícios. Grandiosos benefícios sobre todos os aspectos. Voltando ao Evangelho, a maior lição do Evangelho, então, é a imortalidade da alma. Essa é a maior lição. Jesus mostrou que a vida prossegue. Jesus voltou do mundo dos mortos em espírito. Hoje está em espírito. Ah, não, você está errado. Não é assim que fala. Fala ressurreição do corpo. Pode dar o nome que quiser. Ressurreição, sobrevivência, renascimento, reencarnação. Na natureza, o corpo físico se desagrega. As células vão formar outros corpos. Para Deus nada é impossível. Ele junta os corpos, esses átomos todos, e a pessoa renasce no próprio corpo. Vamos pensar mais? Vamos refletir mais? Vamos analisar mais? Uma das descobertas que o Espiritismo trouxe em suas pesquisas profundas foi que existe o corpo espiritual. Que Paulo de Tarso já fala disso. Paulo de Tarso já fala disso. É só pegar lá. Nas cartas lá. Paulo de Tarso fala disso. Corpo espiritual. Aliás, Jesus no Tabor falou com Moisés e Elias. Ah, Moisés ele subiu ao céu. Elias foi num carro de fogo também. Moisés não sabe onde que foi. Onde é que a gente quer chegar com esses raciocínios? Eram espíritos transfigurados, ficou claro, ficou claridão. Hoje a gente sabe que deve ser o quê? O ectoplasma que possibilitou a materialização de espírito. A gente fala ectoplasma no nossa linguagem. Talvez Jesus nem precisasse disso por ser um espírito superior. Tivesse outros métodos que nós ainda vamos entender. E nós não entendemos. Muitos milagres de Jesus nós não entendemos até hoje. É bom que eu não entenda. Mas se a gente entendesse, soubesse fazer o que ele fez, soubesse dar vida, ressuscitar, curar, saber tudo isso, se a gente soubesse fazer isso, será que a gente ia usar por bem de fato? A gente é muito especialista em fazer bomba, em guerra. A gente está muito precário ainda. Tem coisa que nós vamos entender lá na frente. Ah não, a maior lição não é a imortalidade. A maior lição é o amor, o perdão, o desapego. Sim. Perdão, amor, desapego. Humildade, o potencial de cada um. O silêncio. Jesus ensinou o silêncio diante da dor, do sofrimento. A gente vê perfeitamente lá, né, quando ele está diante dos algozes que o estão levando para a cruz. Diante de Pilatos, diante de Herodes, ele está quieto. Está em silêncio. Vós sois deuses. Mas as lições que ele nos deixou é para o além, para a vida além. É para a gente usar aqui para ter como consequência lá no mundo espiritual, no além. E vamos lá, espiritismo, né? Tem muitas críticas, muitas críticas. Uns dizem lá que o espiritismo é foco de doenças. As pessoas, os médiuns, são desajustados, são desequilibrados. Isso aí gera doença na pessoa. É o contrário. Se você tiver um pouco de honestidade, a gente vai ver que é o contrário.
Outrora as pessoas levavam choques, eram internadas e etc, etc, porque viam espíritos, etc. O espiritismo veio e ajudou muito nesse campo. E muitas pessoas têm o seu histórico infantil, juvenil, adolescente, perturbado. Vai a um centro espírita, tudo se resolve. Por quê? Porque a família, no seu compreensível desconhecimento, ignorância no sentido bom, ignorância no sentido de desconhecimento. Família, na sua ignorância, não percebia que tinha ali uma pessoa que tinha capacitação mediúnica. Como nós. A criança fala, eu tô vendo, tô conversando com meu amiguinho, fica conversando, a gente não dá bola, a gente não liga. A criança tá vendo, às vezes, uma entidade espiritual. Mas aí cresce, vê mais vezes, daí não vê ali o amiguinho mais. A casa geralmente tem problema, é marido e mulher discutindo, brigando, o ambiente é pesado, o ambiente é vibratoriamente baixo dentro da casa. Tem uma criança ali, um jovem adolescente que é médium, vai ressentir da presença espiritual vibratória negativa. Vai sentir mal, vai sentir doença, vai sentir medo, não vai dormir de noite, tem uma série de coisas. Vai ao centro espírita, começa a tomar passe, se elucida, se prepara melhor, faz um curso aqui, um curso acolá, ouve uma palestrinha ali, uma palestrinha lá, tal, se sente melhor. Ele é orientado e orienta as entidades espirituais, começa a melhorar as coisas. Então o espiritismo é bom, tem ajudado. Dizem que faz mal, que mal? A reencarnação não tem provas. Tá, mas a gente pensa e analisa. Analisa as disparidades que existem por aí afora. Ah, o espiritismo teve muitas fraudes, muito abuso. É lógico que tem até hoje. Tem até hoje. Cuidado com onde vai. Somente se houver dinheiro. Cuidado com isso. Se diz médium, se diz espírita. Às vezes está querendo é poder, querendo aparecer, querendo mandar nos outros. Interesses escusos. É lógico, é humano isso. Ah, mas a origem do espiritismo lá, as irmãs Fox, sei lá o que, declararam depois que elas próprias camuflaram certas coisas. Sim, e daí? E daí? Tava brincando com coisa séria. É como as mesas girantes na França. O pessoal ia para se divertir, brincando. Kardec falou, opa, pera aí. Será que é só brincadeira? Tá brincando com coisa séria. Tá fraudando, fez isso, fez aquilo, mas peraí, será que não tem alguma coisa por trás disso? Ele descobriu. É compreensível. Antes de existir a medicina oficialmente no mundo, o que existia? Curandeiro. E existia o quê? As pessoas ficavam doentes, ninguém fazia nada? Fazia alguma coisa. Fazia alguma coisa. Eu tô com dor, homem das cavernas lá, tô com dor, não sei se ele não falava português, né? Ele ficava gemendo. A mulher dele, eu sei lá quem, a vizinha, o vizinho, vão fazer alguma coisa pra ele. Empiricamente, sem saber o que estava fazendo. Depois surgiu a medicina. A mesma coisa, uma porção de folclore, coisa, e fraude, mentira. Vamos fazer, os espíritos, casa mal assombrada, é nada, é tudo conversa mole. Peraí, alguma coisa tem. Tá brincando com coisa séria? Daí descobriu, porque isso é o quê? É o progresso. Progresso. E os espíritas? Os espíritas também, na sua ortodoxia, muitas vezes a gente fala, existe a Umbanda. A Umbanda é lá da ancestralidade africana que os negros trouxeram, os negros que faziam lá os seus feitiços, as suas coisas, os seus trabalhos, ajudavam também as pessoas, e veio para o Brasil. Mas espiritismo, Umbanda, não é espiritismo. Falam alguns espíritas de cátedra, né? Como se... O que interessa isso? O que interessa? Ainda bem que Umbanda não é espiritismo, porque ela vem validar até os princípios espíritas. Por quê? Porque a Umbanda tem bases na imortalidade e na mediunidade. O espiritismo surgiu aqui, a Umbanda surgiu lá. Significa que duas fontes de saber, de pesquisa,
de princípios filosóficos, religiosos, como sejam, surgiram distintamente, o que comprova e endossa a veracidade da possibilidade da existência daquilo que estão defendendo. Umbanda é uma maravilha. Por que a gente tem ressalvas? Aliás, tudo é muito bom. Todas as linhas de pensamento têm algo a ter. Aí dizem, o cérebro hoje explicado, ele explica todos os fenômenos mediúnicos. É coisa do médium, é sugestão, é dele mesmo, é problema anímico e o médium pensa que é do espírito. Tá, quem é que sabe disso? Quem é que tem autoridade para falar que é só isso? Pô, isso é também. Até onde vai a sua capacidade? Quem você, eu pensamos que somos para dizer não é verdade isso aí? Da onde? Da onde? Estudou profundamente? Porque nós, no centro, falamos para as pessoas, se for preciso, leia os livros das outras religiões, de todas as filosofias. Quanto mais você souber, melhor. Por que em outras linhas de pensamento proíbem a leitura, o conhecimento dos livros espíritas? Por quê? Deixa as pessoas lerem e conhecerem a fundo, refletirem para depois criticarem, negarem, não serem positivamente proibidas. Por quê? Medo? Interesse? Manter sob as rédeas? A gente tem que defender o espiritismo e não tem como defender sem lembrar que existem ataques a ele. Coisas do médium. A reencarnação, uma pessoa vê uma coisa e fala, eu já vi isso aí parece que eu já vi em algum lugar. E na verdade foi um episódio, uma coisa que ela viu lá na infância. Um dia lá na infância ela foi passear numa cidade, caminho de roça, viu ali um cavalo, uma porteira, uma casinha, olhou aquilo, ele era jovem, criancinha, e viu aquela imagem. Passa-se os anos, esqueceu aquilo. Aí lá para os seus 30, 40 anos, vai por acaso no lugar, vê uma imagem semelhante. Nossa, eu já vi isso aqui, o subconsciente traz. Deve ser coisa de outra vida. Aí um sábio, não é coisa de outra vida, você viu nesta vida mesmo. Sim, mas pode ser de outra vida também, meu amigo. Você não sabe tudo, nem eu, nenhum de nós. Sugestões do inconsciente, tudo bem. Quem disse que isso vai obstaculizar os fatos? Sugestão. Existem sugestões, existe o inconsciente, existe. Mas existe também aquilo que está além de nós. Quem vai dizer que não? Só a arrogância dos discursadores e afirmadores para dizer que isso é mentira. A desigualdade da sorte, onde já se viu a sorte, porque cada um tem um destino, cada um tem uma sina, cada um sofre de um jeito desse mundo, tem gente que sofre tanto. Aí eles explicam que isso é reencarnação. Tá bom, que não seja. Aí vem a justificativa, Deus é livre. Deus é livre para criar e para fazer o que ele quer, ele faz o que ele quer. Então ele está fazendo errado. Porque essa diversificação de destinos não pode ser gratuita. Ah, mas não é pela reencarnação, é outros fatores? Claro que pode ser outros fatores. O estado que está íntimo na pessoa, que o que ela fez no mundo espiritual, o que os espíritos estão fazendo? Faz uma série de bagunça aí no mundo espiritual, depois nasce e pensa que vai ter uma vida de mar de rosas? O esforço próprio para a evolução que nós temos que ter, cada um se esforçar para a evolução. Mentira, dizem. O homem é incapaz de se livrar do pecado depende da graça de Deus. Todos nós dependemos da graça de Deus. Mas evoluirmos por nós, aprendermos por nós, sofrermos por nós, entendermos por nós, isso que é amor.
tem moleza não. Diz que é tudo facinho, facinho. Não é assim. Mas é assim que é bom. Pior se a gente tivesse aí como é o mundo e cada um sem oportunidades. Né? Vocês dão mais importância, os espíritos dão mais importância aos espíritos do que a Deus. Bom, quem comanda tudo é Deus. Os espíritos são seus mensageiros, são seus prepostos, são seus serviçais, são seus emissários. Nós, na Terra, não vivemos só nos dirigindo a Deus, só agradecendo a Deus. Fazemos isso? Fazemos. Mas dependemos dos outros. Similarmente, seria como a gente não dependesse dos espíritos, só dependesse de Deus. Aqui nós dependemos dos outros. Se não fossem os nossos pais, ou alguém que cuidou de nós na infância, nós não sobreviveríamos. Dependemos dos nossos pais, dependemos de sacerdotes, dependemos de médico, dependemos de professores. Dependemos dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos que nos querem bem, dos afetos, do nosso trabalho, da nossa relação. Dependemos um dos outros. Da mesma forma em relação aos espíritos. Nos dirigimos a eles como nos dirigimos às pessoas, pelo que precisamos. Como também, muitos de nós temos no nosso mundo desafetos. Há desafetos no mundo espiritual e há afetos, protetores e não protetores. A Bíblia proíbe, Moisés proíbe a relação com os espíritos. Vamos dizer que um governo aí, a ONU, o governo baixasse um decreto, a gente já falou isso, vamos repetir. A partir de hoje é proibido a todo cidadão terreno da Terra se comunicar com Júpiter. É proibido. A partir de hoje ninguém faz isso. Quem fizer está em crime. Já imaginou uma lei dessa? Que absurdo que seria? Que absurdo. Não tem sentido nenhum. Quando Moisés proibiu é porque existia comunicabilidade com os mortos. Existia, só que existia abuso. Então ele falou que não era para ter esse tipo de comunicação. Eis a questão. E Jesus, mais de uma vez, afastou espíritos que estavam obsediando pessoas. Aí as pessoas, não, mas puxa vida, Jesus. E acham que só o mal que pode se manifestar. Olha como diminui Deus. O mal pode se manifestar. Obsessores, o diabo. Espíritos não. Vamos pensar mais. Vamos analisar mais. Gente. Bom, todos nós vamos desencarnar e vamos voltar para a pátria. Vamos voltar ao que a gente tinha falado no começo. Conhece-te a ti mesmo. A maior ou mais completa que nós conhecemos, talvez exista outra. Está no Livro dos Espíritos, na resposta que Santo Agostinho deu a Kardec quando ele perguntou como que a gente faz para se conhecer a si mesmo, para nos conhecermos a nós mesmos. Existe lá uma resposta. Busquemos lá. Santo Agostinho, o Espírito, dá a comunicação, dizendo para que nós façamos uma retrospectiva cotidiana do nosso dia, nos perguntando sobre acertos e desacertos, o que fizemos, o que não fizemos, como agimos. É um passo para que nós possamos nos conhecer melhor, estarmos mais próximos de nós, analisando as nossas atitudes cotidianas. Se houver alguma outra forma, por favor, nos informem, né? Amigos, a nossa irmã Vilma Araújo voltou para a pátria espiritual, desencarnou, que ela seja amparada, protegida, aliviada e orientada, encaminhada. Mozart Prado também desencarnou. Mozart Prado também seja ajudado, orientado, amparado pelo mentor espiritual. E que todos os membros da família desses irmãos, da Vilma Araújo, do Mozart Prado, possam ser
consolados, ajudados nesse momento que é difícil, né? Que é difícil. Separação que existe, né? Lá na frente vai ter o reencontro. Lá na frente vai ter. Mas a saudade, a ansiedade por querer ver de novo, a lembrança dos momentos, confiemos. Confiemos na sabedoria infinita. O Luiz Eduardo Trevisani. São Luís do Anália Franco. Tá entubado, né? Luiz Evandro, perdão. Luiz Evandro Trevisani. É isso? Não parece nosso irmão, né? Vamos parar. Ok. Prosseguimos oportunamente. Gente, muito obrigado a todos. Paz, saúde, entendimento em cada lar. Saúde para todos. Ajuda, vibrações para aqueles que sabemos que estão em aflições, em necessidade, em situações difíceis, hospitalizados, desempregados. Vibremos pelos que estão no farol, pelas tarefas do farol aí de assistência, essa distribuição de cestas e tudo mais, cunho maravilhoso que é feito. Nossos vizinhos, nossos conhecidos, o mundo espiritual, nossos parentes, pensamos por todos em vibrações de amor. Muita paz possa nos envolver a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Relaxemos bem o corpo na hora de dormir, relaxando nossos centros de força. Vamos tentar mentalizar o nosso corpo astral em expansão. Pedir que tenhamos contatos bons com a espiritualidade durante o desprendimento do sono. Ali a gente avança e adentra no mundo espiritual. Busquemos, peçamos que o nosso mentor esteja conosco. Graças a Deus nós damos e agradecemos, e paz no lar de todos. Muito obrigado, gente.